Ontem eu estava monitorando bem de perto a ata do Fed, né, que é esta aqui. Eles mantiveram, né, a única coisa que mudou nessa reunião, diferente das outras reuniões do Fed, é que nada mudou. Vou repetir. A única coisa que mudou nessa reunião é que nada mudou. Porque nós estávamos vindo de uma trajetória de cortes de juros, né, e desta vez o Fed resolveu manter os juros, era esperado, tá? Mas além disso, o que nunca dá para antecipar, né, é como que eles iam tratar do quantitative tightening, né, que é o aperto monetário. E o Fed, o comitê, vai continuar, decidiu que vai continuar a reduzir seus balanços, o balanço do tesouros, né, e também o mortgage, das securities deles aqui. Então, a gente vai ter, na verdade, a continuidade do Fed arrancando liquidez dos mercados. Tá? Então, se a gente está vendo o Banco Central americano mantendo os juros ainda no patamar alto, 4,25%, 4,5% é muito alto para o Banco Central americano, tá? E a gente não vê eles jogando dinheiro na economia, eles estão tirando, até peguei um artigo aqui do Yahoo, acho que eles estão, vem da Bloomberg esse artigo, eles acabam, deixa eu dar um zoom in aqui, que está em inglês, né, não vai fazer muita diferença. Mas quanto mais tempo eles mantêm esse aperto monetário, mais escassos vai tornando os dólares que estão nos bancos, né? Então, a disponibilidade de liquidez na economia. E isso faz com que a amplitude, né, ou então a margem de ação dos especuladores, dos investidores, que acaba diminuindo a cada vez, né? A cada semana que passa, que eles vão sugando essa liquidez. Você tira dinheiro dos mercados, você impede, né? Ou você permite que a volatilidade aumente, né? Porque você não tem liquidez, então os livros ficam mais magros com qualquer pressão compradora, né? Ou você realmente impede que ativos comecem a expandir os seus market caps, né? Como é o caso de cripto, como é o caso de as ações, né? E os mercados tradicionais, como SPX, Nasdaq, Nvidia, Tesla, tudo isso acaba sofrendo com essa redução do balanço dos ativos do Fed. Então a gente está aqui em um cenário. Por que isso é importante, Bird? Às vezes eu fico falando e eu não explico, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar o Ethereum. Esse aqui é o Ethereum, ok? E deixa eu voltar aqui para regular. Então a gente está aqui. Eu vou adicionar o balance sheet. Deixa eu ver aqui. Então o que acontece? Deixa eu mudar a cor disso aqui. Quando o Ethereum começa a subir de forte mesmo, né? Aqui é a última que a gente tem, é 2019. Ele começa a vir depois que o Fed muda. Olha como que vem a linha branca, ela vem caindo, e olha o que acontece com o preço do Ethereum. Ethereum começa a cair também. Ok? Vou pegar Ethereum porque o Ethereum é a principal altcoin dos últimos ciclos, tá bom? E aí começa a ter uma mudança, né? Aqui era 2019, ainda não era Covid, tá? O Fed já tinha interrompido o aperto monetário, ele interrompe o aperto monetário no mês de setembro de 2019, agosto, setembro de 2019, ele interrompe o aperto monetário e começa a expandir os seus ativos, né? A quantidade de ativos, começa a comprar, né? Jogar liquidez no mercado, e aí começa a mudar a trajetória. Só que aí, eventualmente, acontece a pandemia aqui, né? E a pandemia é uma loucura, né? A gente passa algumas semanas, talvez até meses, numa loucura de estresse,
até o mercado entender o que está acontecendo. Mas aí começa a trajetória de valorização da Ethereum. E olha como ela reage. Ela vai se expandindo muito forte. Então, a hora que a gente tem o Fed aumentando a quantidade de ativos no seu balanço, jogando dólar, pegando ativos do mercado e jogando dólar, jogando liquidez, a gente vê essa aceleração de performance, de valorização. Tá? Então, enquanto nós estamos neste momento em que o balanço do Fed, né, cai, né, é natural a gente ver o Ethereum, né, perdendo, né, ou pelo menos não acelerando para cima, tá? A gente ainda tem resquícios de liquidez, mas ele não absorve a quantidade de dinheiro, porque não há dinheiro para ser absorvido, tá? Isso aqui acontece com o Ethereum, isso deve acontecer com o Solana a partir do momento que o Fed não precisa nem falar, vou começar o quantitative easing. O Banco do Canadá, eu estava olhando ontem, o Banco do Canadá cortou juros novamente, tá? Mas eu estou pegando o Canadá porque o Canadá é do lado dos Estados Unidos, né? A gente são políticas monetárias, deixa eu até pegar aqui, ver se eu consigo comparar. Pegar o Banco Central aqui, deixa eu tirar isso aqui, e vou colocar... Então tá aqui. Nós temos aqui as duas taxas de juros dos bancos centrais. O azul, a linha azul é o Banco Central americano e a linha rosa é o Banco Central canadense. Tá? Estamos aqui no período semanal. Então nós estamos vendo, olha como que eles andam juntos, tá? O Fed vai cortando, o Canadá vai cortando também, cortando junto. Aí, eventualmente, o Canadá não consegue manter a taxa zero, os Estados Unidos mantêm a taxa zero aqui em 2010, quase zero, na verdade, né? Aí sobe junto, aí na pandemia cai, fica tudo zero, aí sobe junto, e agora está caindo junto, certo? Então, o Banco do Canadá cortou, ok, ontem não, foi anteontem ou ontem, sei lá. Ele cortou os juros, o Fed manteve, ok? E o Canadá falou outra coisa além de cortar juros. O Canadá encerrou o quantitative tightening. Então, o aperto monetário do Canadá acabou. Eu fui procurar a relação para ver como que tem parâmetros, né, de encerramento de ciclos monetários na política monetária do Canadá com os Estados Unidos. É muito fraca a relação, né? Tipo, de falar assim, se um faz, o outro faz 2 meses depois, né? Não consigo achar isso. Mas em 2019, tá? 2019, que é pré-pandemia, tá? O Banco do Canadá, ele passou a cortar juros cerca de 2 meses depois do Fed, né? Então, se eu quiser forçar uma análise, eu poderia visualizar o Fed interrompendo o aperto monetário, talvez em março, talvez em junho, tá? Não quer dizer que ele vai iniciar o afrouxamento, mas a gente já consegue projetar, a gente precisa ter isso em mente, tá? Que o Fed, uma hora, ele vai ter que parar de sugar a liquidez dos mercados, né? Uma hora os bancos vão precisar de liquidez. E eu não acho que o Fed tenha tanta margem para continuar o aperto monetário, tá? Então, se o Fed começar a despejar, ou pelo menos a parar de retirar liquidez do mercado, isso aqui pode sinalizar para os agentes econômicos, agentes financeiros, investidores, especuladores, que o afrouxamento monetário possa vir ainda este ano, ou talvez o primeiro trimestre do ano que vem. E aí muda a perspectiva do mercado. O mercado está perdido, tá? O mercado não sabe quando que o Fed vai cortar juros. Tá? O Fed depende muito dos dados de inflação, dados de trabalho dos Estados Unidos, talvez até PIB, para poder tomar algumas decisões e modelar as suas planilhas e as suas projeções. Os investidores, né, pelo menos os agentes do mercado, não conseguem antecipar
se o corte de juros que virá, que o Fed prometeu um corte de juros, eu acho que vai entregar 2 ou 3 cortes de juros esse ano. Eu não consegue antecipar se vai ser na próxima reunião, se vai ser na próxima, daqui 2 reuniões. Então, a gente está sem essa sinalização, né? Então, se a gente conseguir antecipar que o QT vai acontecer este ano, este semestre, já pode mudar as perspectivas. O importante é que o Fed não deu nenhuma, não tem nada fora da vírgula, não tem nada nas entrelinhas aqui. Ele foi bem conciso, ele foi bem claro. O comitê continuará reduzindo o seu balanço, o balanço do Tesouro. Então, a gente vai continuar ainda sofrendo com essa falta, né, ou pelo menos com esse aperto de liquidez dos mercados. Isso quer dizer que os ativos não podem subir? Não. Tá? Mas isso é um drive extremamente importante para a gente. Tá? A gente tem que monitorar o que vai acontecer, porque a partir do momento que mudar a perspectiva do mercado com relação a isso, a gente vai sim ver um movimento de forte valorização. Eu espero ver um movimento de forte valorização nos ativos.